Então, gente, vamos começar, né? Boa noite. Só relembrando, né? A aula do Zoom aqui tem duração de 40 minutos cada reunião. Então, se a aula acabar, né? Se a reunião cair, vocês entrem novamente no link, tá? E a gente vai continuar a aula, tá bom? E para a galera que tá entrando aí agora, depois eu sempre coloco essa gravação lá no meu canal do YouTube, que é a professora Brena Mesquita. Eu vou mandar o link para vocês, mas também se vocês procurarem lá, vocês vão achar. E também depois eu jogo para a plataforma, tá? Então, assim, a aula da semana passada já está lá na plataforma. O material de apoio referente à nossa aula de hoje também está na plataforma, tá? Então, só vocês acessarem lá. Eu vi, a maioria me enviou a pesquisa, né? Se eu não me engano, 4 ou 5 alunos me enviaram a pesquisa. Então, eu já recebi, depois eu vou dar o ok lá, que eu recebi, tá? Então, vamos começar. Oi? Pesquisa foi do que mesmo, da senhora? EPIs. Eu mandei para a senhora. Júlio, esqueceu, né? Eu mandei. Ele foi o primeiro a mandar. Calma! Aí, tá vendo? Eu vou corrigir lá. Inclusive, gente, hoje eu já vou passar outra pesquisa, tá? Todas as minhas aulas, eu passo alguma coisa. Ou eu passo algum trabalho, ou eu passo algum exercício. E tudo vale. Então, sempre faço. Que horas que você colocou lá a aula de hoje? O material da aula de hoje? Eu coloquei 5 horas. É porque eu tive Eu entrei mais cedo. Aí eu não vi que não tinha. Então, eu sempre coloco até um dia antes. Quem que tá falando? A Thaís? Sou eu, Thaís. Então, Thaís, eu sempre até coloco um dia antes. Só que hoje eu tive problema com a minha internet. Aí por isso que eu demorei um pouquinho. Tudo bem. Mas eu sempre posto antes. Porque eu entrei e não tinha nada lá. O material fala... Eu postei 5 horas, mas eu sempre posto antes, tá? Hoje foi só um caso à parte, mas eu sempre posto. Então, vamos lá, gente, né? Vamos dar início. Semana passada a gente falou sobre pronto-socorro, né? A gente falou um pouquinho das definições, a gente conversou também sobre alguns conceitos e hoje a gente vai continuar falando de pronto-socorro. Só que hoje a gente vai falar mais na prática, né? Semana passada eu falei muito de definições, né, conceitos. Hoje a gente vai ver aí, né, como que a equipe atua aí, né, na prática mesmo, tá? Aí, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Semana passada eu fiz a mesma pergunta e eu obtive uma resposta, que é o seguinte: se vocês encontrarem alguém na rua, passando mal, enfim, seja o que for, vocês se sentiriam seguros de prestar os primeiros socorros? Me respondam aí os 3 que estão aí. Depende. Depende. Depende da situação. Eu, assim, se for uma coisa assim que eu sei socorrer, que tá no meu conhecimento, eu ajudo. Agora, se for uma coisa que eu tenho dúvida, eu chamo ajuda. Isso aí. E você, Júlio? Primeiramente, eu vou olhar primeiro o que está acontecendo, observar bem, né? Se é da minha ossada ou não, porque mesmo se não tiver uma coisa adequada, eu não vou poder ajudar. Principalmente, primeiro exato momento fazer não seguro, a gente nunca vai estar sozinho. A gente sempre vai ter que precisar de alguém. E geralmente eu vou olhar a cena e principalmente 192. É o primeiro ato. E antes de qualquer coisa. E a Ana? Você se sentiria segura, Ana? Essa é muda, professora. A Ana é quietinha. A Ana é quietinha. Gente, assim, a minha filha tá berrando aqui. A Ana falou não muito. Mas vocês estão corretíssimos, porque até então vocês não tiveram aula de primeiros socorros. Então, assim, na dúvida, sempre chamar. Em todo caso, a gente sempre chama o 192, tá? O SAMU. Mas é o seguinte, se a gente tem algum conhecimento e pode ajudar a vítima,
né? A gente pede, ele sempre vai ter uma pessoa próxima, a gente pede ali alguém para estar ligando para o 92 e a gente presta ali os primeiros socorros, né? Até ali o socorrista chegar, tá? Mas assim, eu vou fazer essa pergunta para vocês agora e no final da aula eu vou fazer a mesma pergunta. Vamos ver se vocês vão estar um pouco mais seguros depois dessa aula, tá? E lembrando, gente, que eu não estou induzindo ninguém a socorrer alguém, caso veja, tá? É só uma pergunta em relação ao conhecimento de vocês, tá? Realmente, quando a gente não tem conhecimento ali sobre o assunto, é melhor a gente não fazer nada, senão a gente tá pior o caso, né? Chama ali o socorro e é isso mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos falar hoje de atendimento pré-hospitalar, né? Já falo dos primeiros socorros, mas mais especificamente do atendimento pré-hospitalar. E o que vocês entendem, assim, por atendimento pré-hospitalar, com base nas informações da aula passada? É o atendimento antes. Exatamente. Né? O atendimento pré-hospitalar é aquele que ocorre fora do hospital, o nome mesmo já diz, né? E, gente, o atendimento pré-hospitalar e os primeiros socorros, né, que está dentro aí do atendimento pré-hospitalar, são condutas técnicas, né, que têm ali o objetivo de diagnosticar e tratar aquela vítima que apresenta algum distúrbio clínico ou traumático. E o que seria distúrbio clínico ou traumático na visão de vocês? Distúrbio clínico. Isso. Ali o atendimento pré-hospitalar é aquele atendimento, né, fora do hospital, pode ser ali na residência da vítima ou na rua, né? Porém, ele visa aí diagnosticar e tratar aquela vítima, né, que sofreu ali algum distúrbio clínico ou traumático. O que seria um distúrbio clínico, na visão de vocês? O distúrbio clínico é uma pessoa passar mal, ter um AVC, Isso aí. aliás, um AVE, né? ter uma convulsão. E um trauma é a pessoa cair, bater com a cabeça, ou ter vamos dizer, ter um acidente de automóvel, ter um trauma, né? Para mim é isso. Corretíssimo, Júlio. É isso aí, mas tá certíssimo, tá? Os distúrbios clínicos, eles estão relacionados, né, a distúrbios neurológicos, cardíacos, psiquiátricos, né? Ou seja, a pessoa que tem ali um AVC, a pessoa que infartou, né, a pessoa que está convulsionando, tá? Agora, traumáticos, o nome mesmo já fala, né, de traumas, né? Então, são em relação a acidentes automobilísticos, né, em relação a quedas, agressões, tá? Então, vocês precisam ter esses dois conceitos na mente de vocês, tá? Que o atendimento pré-hospitalar, ele está em volta aí de distúrbios clínicos, tá? E traumáticos, beleza? E dessa forma, né, ele presta ali esse atendimento para as vítimas decorrentes a esses distúrbios e encaminha para o hospital o mais rápido possível, tá? Essa é a melhor definição, assim, para o atendimento pré-hospitalar. E o atendimento pré-hospitalar, ele tem uns princípios, tá? Que chama princípios de ouro. Vocês já ouviram falar dos princípios de ouro? Não. Já ouviu, Júlio? Ana? Princípio de ouro? Isso. Não. O princípio de ouro, gente, ele está relacionado, né, com o atendimento pré-hospitalar e ele tem a finalidade de garantir a segurança da vítima e do socorrista, tá? Porque, assim, qual é a principal vida ali a ser salva, né? Qual vida ali tem mais importância, a da vítima ou a do socorrista? Socorrista. A do socorrista, tá? Então, gente, dependendo da situação, né, se não tiver como, né, a gente prestar o socorro, a gente não presta, tá? A nossa vida, ela nunca pode estar em risco, tá? Porque ao invés de a gente ter uma vítima, a gente vai ter quantas vítimas? Duas, na verdade. Então, esses princípios de ouro, ele tá em volta disso, tá? Sempre assim, a primeira coisa que vocês vão fazer, né, quando você estiver prestando socorro, é observar o cenário, né? Primeiro vocês param e observam o cenário.
tá? Aí vocês pensam, tem como eu intervir? Né? A minha vida corre risco, né? Porque você não pode, a sua vida não pode correr risco, tá? Ali a vida mais importante é a sua, em termos, né? Porque senão, ao invés de uma vítima, a gente vai ter duas, tá? Então, a primeira, assim, igual vamos supor que vocês viram ali algum acidente, seja o que for. A primeira coisa, né, é vocês observarem o cenário, tá? E observando o cenário que vocês vão perceber se precisa chamar um serviço adicional ou não, tá? Se vai precisar ali de outro recurso, tá? E quando eu falo de outro recurso, ali na cena do acidente, ou enfim, do distúrbio, sendo clínico ou não, que situação vocês imaginam? Como assim, professora? Quando eu falo, vamos supor que vocês estão ali em frente a uma vítima, né? E se vocês precisarem de um recurso adicional, quem vocês vão chamar? Um adicional? Quem atua junto ali com o SAMU? O SAMU bombeiro. Bombeiros, tá? E qual situação, né, que cabe ao bombeiro primeiro para depois o SAMU intervir? Principalmente em acidentes, né? Graves. Por exemplo, alguma coisa que seja mais para ação do que para reação, né? Que Porque o bombeiro é para ação. porque a gente tem que saber reconhecer também a diferença do SAMU, tá? E dos bombeiros, tá? Porque se a gente se deparar com uma situação ali de um carro que está ali prestes a cair numa ribanceira, ou a vítima ela está presa às ferragens, né? Ou ali um acidente de origem elétrica, tá? O SAMU, gente, ele precisa ali dos bombeiros, tá? É uma equipe. Quando a gente se depara com esse tipo de situação, né? Se o corpo de bombeiro não conseguir resgatar a vítima daquela situação, não é o SAMU que vai conseguir. Tá? Então, a gente tem que sempre, quando a gente observar ali uma cena, né, de algum acidente, seja o que for, como eu falei, sendo distúrbio clínico ou não, a gente tem que observar a cena e ver se a gente tem como socorrer sozinho ou não. Como eu disse, a gente não pode colocar a nossa vida em risco, tá? E depois dessa observação do cenário, aí sim a gente vai prestar ali a assistência, tá? Que está dentro do exame primário, que é o quê? Avaliar as vias aéreas, estabelecer ali a coluna cervical, tá? Ver como é que está a respiração daquele paciente, ver se ele está ali com algum tipo de hemorragia, tá? Então, após essa avaliação do cenário, a gente vai observar esses outros parâmetros, tá? E aí sim, né, a gente vai já iniciar ali o transporte adequado, tá? Então, ficou claro para vocês, assim, o primeiro passo quando você vai socorrer quando vocês vão socorrer a vítima? Ficou claro aí? Positivo. Então, o que é? Falem aí. Vamos supor, vocês viram uma vítima ali, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser o quê, então? Observar a cena. Tá, e você observou a cena, beleza, dá para você intervir. A primeira coisa que você vai observar ali é o quê? Professor, depende da situação. Você vai chegar, vai observar a cena, se tem algo de risco iminente para mim, né? Então eu vou olhar. Se tiver uma coisa, tiver ao meu alcance, entendeu? Eu posso tentar ajudar apenas como a gente não tem um aparato que, por exemplo, a gente não carrega uma luva, a gente não carrega nada. Mas geralmente, quando isso, primeiramente, se for uma coisa mais séria, 193. Se for uma coisa, como o Pastor falou já, que é um quadro clínico, SAMU, entendeu? Não é nem em relação a algo mais sério, tá, Júlio? Vamos supor que a pessoa ali, ela tá tendo um AVC, ou tá infartando, ou uma outra situação ali que a vítima ela ficou presa à ferragem. Às vezes, a vítima que tá infartando
tá com uma condição clínica pior do que a pessoa que está ali presa nas ferragens. Não é nem questão da gravidade, é da competência. Quando são coisas relacionadas a desabamento, acidente de origem elétrica, né, batida de carro, incêndio, aí é o corpo de bombeiro, né? E mais o SAMU, um depende do outro, tá? Agora, quando é um acidente assim, a pessoa passou mal em casa, desmaiou, tá desacordada, né? Aí sim a gente chama o SAMU. Não é nem questão de ser um mais grave que o outro. A gente tem que ter esse olhar, até na hora de acionar o socorro. Tá? E aqui eu vou falar das duas situações, né? Como você disse, se a gente como profissional, se vocês como técnico de enfermagem tá na rua sozinho, né? É lógico que vocês não vão ter todos os aparatos que tem ali, que o SAMU tem, né? Então, independente se a gente tem todos os aparatos necessários ou não, existem parâmetros que a gente deve avaliar. E isso é certo, isso é universal, isso é em todas as situações, que é o quê? Né? Estabelecer ali, dar estabilidade à coluna cervical da vítima, analisar ali a circulação, as vias aéreas, né? Ver se a vítima está tendo algum quadro de hemorragia, tá? Então, esses são os princípios. Você parou, observou a cena, dá para intervir, tá? Sendo SAMU ali na ambulância ou não, tá? A gente tem que ter esse olhar. Deu para intervir, a primeira coisa que a gente tem que observar são esses parâmetros, tá? E agora eu vou falar do objetivo da APH, que é do atendimento pré-hospitalar, tá? O objetivo, gente, do atendimento pré-hospitalar é preservar os sinais vitais, a hemodinâmica, tá? E o suporte ventilatório da vítima, tá? Até a chegada do hospital. Sempre ali a gente vai dar início já ao tratamento da vítima, né? Garantindo que ela chegue ao hospital com vida, tá? Deu para pegar? Uhum. Deu? Sim. Se tiver muito rápido, galera, se vocês não estiverem entendendo, fala, professor, explica de novo, eu explico, tá? Então, vamos prosseguir. Existem 2 tipos de intervenções relacionadas ao atendimento pré-hospitalar. Vocês já ouviram falar desses tipos de intervenções? Eu sei. Qual? Que é o intervenção, né? Intervenção tá falando? Ou atendimento? Os primeiros parâmetros. Você tá no caminho. Entendeu? Porque Então, fala. o primeiro é assim, o que eu mais ou menos sei é que quando você pega uma pessoa, você vai ver agora é o X, né? O A, B, C e o D. Então você vê primeiro, né? Os batimentos, as vias aéreas, ver o que ele, mais ou menos, se ele, você está tendo uma parada cardiorrespiratória, tudo, você vai ter um parâmetro ali para tentar minimizar um pouco aquele, até o socorro chegar. Entendeu? Então, gente, independente, igual eu falei, independente do socorro ou não, os parâmetros é o mesmo. Tá? É lógico que no socorro, quando vamos supor que vocês trabalhem no SAMU, né? Vocês vão ter equipamentos próprios, mas assim, sempre vai ser os primeiros parâmetros a analisar é via aérea, circulação, mas eu vou falar com vocês isso mais pra frente, tá? Das intervenções que eu tô falando é o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Agora, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Já ouviram falar? Então, o suporte básico de vida, o nome mesmo fala, básico, tá? É a assistência que você vai prestar ali à vítima, tá? Com técnicas simples, né? Técnicas simples e não invasivas. O que seria técnicas simples e não invasivas, né? Você não vai precisar ali de nenhum material para punção, tá? São técnicas simples, né? Que se você não trabalha no SAMU, se você não é o socorro, você consegue prestar ali, né, o suporte básico de vida sem nenhum material, tá? Os primeiros princípios ali, né, você consegue prestar para a vítima sem nenhum material,
tá? Então, ali, o suporte básico de vida, ele consiste na identificação da parada cardiorrespiratória, né? A falência, né? Do sistema cardiorrespiratório, e aí sim você vai colocar ali em prática, né, essas técnicas que são simples e não invasivas. Agora, o suporte avançado de vida já é assim, é o contrário, né? Lógico que ele também ele trabalha em cima da falência do sistema cardiorrespiratório, porém ali a gente tem mais materiais, né? Ali a gente tem um suporte ventilatório, tá? Então, assim, a diferença desses dois é que o suporte básico de vida, você usa técnicas simples e não invasivas, tá? E o suporte avançado, né, já são técnicas mais complexas, né, e são procedimentos invasivos, tá? Então, ficou claro aí em relação a essas duas explicações? Não entendeu, Júlio? Não, o básico, eu vou usar o quê? O básico só Então, ver as vias aéreas, só. Não, eu vou explicar para vocês o processo, tá? Calma aí que eu vou explicar. Só quero que se vocês entenderam que o básico, ele é o básico mesmo. São técnicas simples, não invasivas, tá? E o suporte avançado de vida já são técnicas mais complexas, tá? E a gente já usa aí procedimentos invasivos. Só isso que eu quero que vocês entendam. Entendi. Tá? Agora sim eu vou começar a falar do suporte básico de vida. O suporte avançado eu vou falar só na próxima aula, para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Oi? Tá bom. Então, vamos lá. Ó, suporte básico de vida, gente, consiste, né, por uma avaliação primária, tá? E o que é a avaliação primária, né? O profissional analisar todos os critérios que pode levar ali a vítima a risco iminente de morte. Tá? Então, dentro dessas condições a serem avaliadas, né, é avaliar ali as vias aéreas, a respiração, o padrão circulatório, ver se aquela vítima está tendo algum tipo de hemorragia ou não, né, e estabilizar a coluna cervical. Esses são os principais parâmetros, tá, que norteiam aí o suporte básico de vida. Tá? E toda essa avaliação ela tem que ser muito rápida, porque a vítima está ali e o profissional ele tem que ser ágil. Então, quando você avalia ali as vias aéreas, né, estabilizar a coluna cervical, olhar ali como está a respiração daquela vítima, tá? Tudo isso tem que ser feito em 60 segundos, tá? No máximo em 60 segundos. Então, é de forma imediata, tá? Que isso ocorre. Então, o profissional, só dele fazer essa avaliação, ele já identifica ali, né, o que aconteceu com a vítima e ele consegue ali acionar o socorro, né, de forma correta, tá? Ele consegue ali prolongar um pouco, né, a chance daquela vítima sobreviver, tá? Então, o suporte básico, né, ele tá a primeira avaliação que vocês fazem, como eu falei, é observar o cenário, né, e fazer essa avaliação primária, tá? Depois que você fez essa avaliação primária, a gente vai seguir outro critério, tá? A gente vai passar para a segunda etapa, que é o AVDI, tá? O AVDI é o seguinte, a gente vai analisar, né, a condição da vítima para adotar o procedimento correto.